Quero agradecer a presença aqui desses profissionais do turismo que estão aqui hoje com a gente nesse painel, com um tema tão importante, principalmente depois dessa pandemia que a gente passou, que é o turismo. E o turismo agora voltado para esse público tão ansioso, né, por estar fazendo aí passeios e conhecendo um pouco mais os espaços, tanto locais quanto lá fora. Eu vou convidar primeiro a Cristiane Tuma para fazer a primeira apresentação. A nossa dinâmica vai ser o seguinte, para vocês entenderem. Cada um deles vai ter 8 minutos para apresentar o tema, o trabalho que eles fazem. Então, são 8 minutos cada um. Após os 3 apresentarem, a gente vai abrir para perguntas, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram discutir ou tirar mais informações. A gente vai abrir para a plateia para que vocês possam fazer perguntas e a gente fomentar ainda mais esse assunto. Cris, com você agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui participando do primeiro Festival Solgeros, um evento dessa magnitude. Parabéns, MIT e NAID, pela organização, por todos os voluntários, por toda essa equipe, por todo o staff que está fazendo esse festival, né, acontecer e ser maravilhoso. Eu tenho uma agência aqui em Londrina há mais de 20 anos, e o nosso foco, o nosso nicho é trabalhar com grupos de viagens 50+. Então, eu trouxe aqui para vocês, quero mostrar também alguns grupos de viagens que nós já realizamos, né? Eu estou no mercado há bastante tempo e a minha equipe e nós também, eu sou também guia de viagens, cadastro, acompanho os grupos dentro e fora do Brasil, né? Então, nós já realizamos muitas viagens, sempre procurando promover novas experiências para os nossos passageiros. E o que nós sempre buscamos, né, e pensamos? Quando uma pessoa procura uma agência para viajar dentro de um grupo de viagem, o que ela busca? Né? Ela está buscando se conectar com os outros. Muitas vezes o que nós percebemos é que as pessoas até querem viajar, querem ter novas experiências de viagens, mas muitas vezes não viajam por quê, né, Maria Ângela? Porque se sentem sozinhas, porque tem receio, tem medo, não tem amigos ou amigas. Então, quando você participa de um grupo de viagem, você está buscando isso, se conectar a outras pessoas, fazer novas amizades, né? Viajar com segurança e também conseguir fazer ter novas experiências de uma forma segura. E sempre quando nós estamos promovendo os nossos grupos, né, que vocês estão vendo aí, já viajei, meu grupo realmente é 50+, né? Já viajamos com vários grupos. Eu tenho algumas passageiras aqui que eu estou muito contente, que estão prestigiando nosso evento, que já fizeram parte desses meus grupos e fazem até hoje. E com elas eu conheci o mundo todo, uma grande parte, né, dentro do Brasil e fora, proporcionando sempre essas experiências. Então, a nossa agência tem essa expertise, esse cuidado, esse olhar diferenciado com esse público 50+, né? Nós zelamos sempre pela segurança, pelo bem-estar e também pela promoção, né, desse ambiente agradável em que a gente tenta conectar mais e mais as pessoas, né? Que novas amizades se firmem, novas amizades se façam. O nosso foco também é promover um pouco mais de aventura, mas com segurança. Então, que a gente fuja dos lugares comuns, que a gente consiga fazer, muitas vezes, aqui nós estávamos na Grécia, que a gente consiga, aqui um passeio de balão na Turquia, né? Muitos de vocês, eu tenho certeza que já tiveram a oportunidade de ir para a Turquia ou não, mas em Paris, aqui, se vocês estão vendo também, né? Mas assim, pensando nisso, né, nessas novas possibilidades, e também promover, se nós estamos na Croácia, viagens interessantes. Então, eu espero que esse painel possa também abrir a mente de vocês, né, a se aventurarem, a participarem de grupos de viagens. Não tenham receio, não tenham medo, mesmo não conhecendo ninguém desses grupos, né? Mesmo que você fale para mim, olha, não tenho uma amiga, não tenho um amigo, mas eu gostaria de fazer parte de um grupo. E nós promovemos essas viagens com muita segurança. Nós estamos aqui no México, em Lima, na África do Sul. Então, o que eu tenho a dizer é isso, na verdade, né? Que vocês se arrisquem.
né? Isso que estou falando, na África do Sul também. O que eu sinto depois da pandemia é que essa preocupação com a segurança, com o bem-estar aumentou, né? Então, as pessoas também têm essa preocupação em viajar para o exterior desacompanhadas, né? Porque muitas vezes ficam com receio, mas todo mundo já está bem vacinado, está todo mundo, né, num outro momento, e é um momento de retomada, é um momento de celebrar a vida, é um momento de celebrar as amizades. Então, eu convido a todos, vamos viajar mais. Obrigada, Cristiane. Realmente é uma delícia ver essas fotos, né? Porque a gente também se transporta para o lugar. Imagino quem viajou relembrando tudo isso. Gente, agora eu vou convidar a Laiana para poder fazer a apresentação dela também. Ela também tem um material aqui. E depois o professor Caco também vai falar com a gente. Caco, ele muito gentilmente falou que primeiro as mulheres iriam apresentar. Então, a gente gosta dessas gentilezas. Laiana, é com você agora. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu venho falar sobre o turismo, né, mas também sou coordenadora do atendimento, né, do SESC, e eu consigo ver muitas carinhas conhecidas aqui, né, as meninas que a gente convive praticamente todos os dias, né. Então, eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que eu vou mais falar sobre o SESC, e aí no final a gente passa o vídeo para o pessoal, tá? Então, assim, o SESC, a gente tem uma gerência especializada em turismo, né, que fica lá em Curitiba, e aí eles funcionam como uma agência de turismo mesmo, né, dentro do SESC. É um braço, né, uma das atividades, de tantas atividades que a gente tem no SESC. E a gente já está há bastante tempo nesse ramo, né? A nossa primeira excursão foi em 1950, e curioso que foi para Caiobá, né, onde hoje a gente tem um hotel próprio. Depois eu vou passar um videozinho para vocês verem, e acredito que muitos de vocês já tenham se hospedado lá, né, conhece. Então, desde 1950, que foi o nosso primeiro passeio, a gente vem desenvolvendo, né? E hoje a gente tem números bastante expressivos, né? Passamos também pela pandemia, né? Ficamos aí um período complicado, mas agora a gente já voltou assim com tudo, e acredito que até mais do que antes, assim, né? Eu acho que as pessoas caiu um pouco a ficha, né, de que a vida da gente é frágil, assim, né? A gente pode estar aqui, daqui a pouco pode não estar, pode estar tudo bem, daqui a pouco não está. Então, a gente precisa aproveitar, né, da melhor forma possível. E a viagem, ela proporciona que a gente colecione momentos, né? E é muito engraçado estar aqui hoje, porque eu estou ouvindo ela falar, e também é muito a nossa realidade, assim. Eu tenho muitos clientes que, às vezes, falam, mas eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém. E de grupos que a gente tem, acabam que aqueles grupos vão formando grupos de amizade, que vão formando subgrupos. E quando eu levantei os dados para trazer aqui para vocês, o interessante é que em 2019 a gente teve mais ou menos 31 mil atendimentos, né, vendas, e a gente atendeu em torno de 8 mil clientes. Então, isso significa que esses 8 mil clientes viajaram mais de uma vez com a gente, né? E é recorrente, assim. Eu, além de cuidar da parte dos roteiros, de vendas, a gente tem uma política interna no SESC, onde sempre um funcionário do SESC acompanha todos os embarques, né? Tanto das excursões aéreas quanto das excursões rodoviárias, né? Além do guia, que sempre acompanha, mas a gente faz o acompanhamento, né, para ver como que vai sair, se está tudo certo. E as carinhas são sempre muito conhecidas, assim, né? Quem viaja com o SESC uma vez, provavelmente não vai ser aquela única vez, né? A gente tem até o nosso vídeo institucional, a gente tem um cliente que eu acho que é o nosso cliente mais antigo do SESC, e ele inicia o vídeo falando que ele já viajou quase 100 vezes com o SESC. Então, esses clientes, eles são muito, muito fiéis, e eu acredito que é por isso. Hoje, majoritariamente, os nossos clientes são mais de 50 anos, né, o público mais de 50 anos, são pessoas aí que já trabalharam e tal, e hoje têm a oportunidade de estar aposentado, né, e conseguir aproveitar do tempo, né, e utilizar nas viagens. Então, a gente tem
grupo de amigas, né? Recorrente a gente vê assim aquele grupo de amigas que combinam entre elas e vão viajar. A gente tem casais, a gente tem famílias. Na maioria das vezes, às vezes os avós vão viajar, mas daí os filhos estão trabalhando, eles levam os netos, né? Então, e é muito gratificante a gente ver, porque a gente, através do turismo, a gente também transforma vidas, né? Assim como a gente transforma através de outras atividades, o turismo ele realmente transforma a vida das pessoas. E no SESC a gente tem assim uma política, né, de manter a questão da qualidade, da segurança, e eu acredito que por isso, né, principalmente pelo tempo que a gente tem de mercado, pelas pessoas conhecerem, e por alguns requisitos que a gente tem, né, faz com que as pessoas se sintam seguras, né, elas têm credibilidade, então sabe que ali provavelmente aquela viagem vai dar tudo certo, ela vai acontecer, né, não está correndo nenhum risco ali. Então, acho que é isso. Em relação ao turismo, assim, para a gente realmente é muito gratificante e é muito legal perceber que o turismo, a gente tem clientes que participam de diversas outras atividades e aí no turismo a gente consegue ali reunir todos eles e o mais legal é isso, né? Eles fazem amizade não só com a gente, mas entre eles também. E aí, a partir dali, eles conseguem aproveitar melhor assim, esse tempo, né, disponível que eles têm para viajar. Obrigada, Laiana. Eu já tive a oportunidade de me hospedar no hotel do SESC, lá de Caiobá, quando era solteira, gente, muito tempo atrás. E a gente vê esse movimento que o SESC faz, que eu falo sempre assim, através do SESC, através de uma agência de turismo, que tranquilidade, né? Você não precisa se preocupar com nada de reserva, com o aéreo, com o terrestre, está tudo no horário, os passeios já estão comprados. Quer dizer, realmente chegar lá, se divertir, e fora que você falou, eu achei bacana também das pessoas que fazem os subgrupos, né? A gente cria os vínculos, amizades, e inevitavelmente uma viagem deixa muitas memórias, né? E muitos motivos de risos depois também, né? Das lembranças. Mas vamos continuar. Agora a gente vai falar o Caco. Ele tem a experiência dele, é sensacional, a experiência de viagens religiosas. Vai contar um pouco mais para a gente. Eu posso ficar em pé? Por gentileza, vou te dar o passador. Mania. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês, mas eu quero contar uma coisa que me deixa muito, mas muito mais feliz hoje, além de estar com vocês, é que eu fui professor nesta casa, aqui na PUC Paraná, Campus Londrina, durante 15 anos. Eu estou em casa. Eu inaugurei esse prédio. Eu participei de tudo o que aconteceu aqui na PUC desde a sua inauguração. Estou muito feliz, para não dizer emocionado, de estar aqui. Bem, a gente trabalha com turismo religioso. O que é o turismo religioso? É um turismo relacionado com a fé. Então, vamos lá. Como a nossa proposta é lazer, turismo e novas experiências, eu falo 1 minuto sobre o lazer. O que é o lazer? Você sabe o que é lazer? Quem que aqui sabe me dizer o que é lazer? Nós não vamos perder tempo, senão vou ficar a tarde inteira aqui falando disso e não vamos esgotar, tá certo? Mas eu lembro que pode ser recreação, distração, passatempo, ócio, tempo livre, descanso, jogo, folga, não trabalho, enfim. Quanta coisa que compõe o lazer, né? Vocês viram que eu estou na terceira idade, mas eu estou firme ainda, né? Olha só, né? Vim de um grupo agora que eu acompanhei lá em Israel, voltei de lá, faz 1 mês e meio mais ou menos. Que maravilha. Então tá bom, né? Vamos lá, você já foi, não foi? Ah lá, tem aqui uma pessoa que foi para Israel, cliente nossa. Ok, então, o que interessa é que eu trabalho com turismo religioso há 33 anos. Tá certo? Não adianta ficar discutindo o que é turismo ou o que é lazer. O que interessa é aquilo que a gente faz com o lazer, aquilo que a gente faz quando está fazendo uma viagem. E foi falado muito aqui sobre isso, eu não precisaria repetir, tá certo? Então,
nesses tempos de uma complexidade imensa, principalmente pós-pandemia, tudo ficou muito mais complicado. Por isso que o lazer e as viagens têm que ser cada vez mais descomplicadas. E é isso que a gente oferece. Vocês querem ver? Segurança, conforto, tradição, exclusividade, comodidade. O ano passado, nós fizemos 31 anos que nós fomos a primeira vez para Israel. Eu e a minha esposa que está aqui presente. Então, esse ano completarão 32 anos que todo ano nós mandamos grupos para a Terra Santa, para santuários marianos, para santuários europeus. Nós mandamos para Turquia e Grécia, nós mandamos fazer as viagens de São Paulo, as 7 igrejas do Apocalipse, sempre, 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 sempre acompanhadas de um sacerdote, um diretor espiritual, que conduz toda essa espiritualidade que exige o turismo religioso. Vejam só, esse aqui é um grupo que eu estou aqui na foto, está minha filha, minha esposa, esse grupo que voltou faz 1 mês e meio de Israel. E eu uso essa foto para dizer para vocês que tem muita gente que se preocupa e que tem medo de fazer uma viagem para o exterior. Ah, porque tem guerra lá na Ucrânia. Nós estávamos lá e tinha guerra na Ucrânia. Ah, porque tem problema em Israel. Nós estávamos lá e tem problema em Israel. Então, se você ficar pensando que o mundo está conturbado e você vai ficar sentado lá no sofá da sua casa esperando isso daí terminar, furou. Você tem que imaginar que quando uma agência de turismo que está há 32 anos fazendo peregrinações, te dá tudo isso daí que eu falei, o conforto, a segurança. Só que no nosso caso, nós temos um valor agregado. Todos esses atributos que todas as agências de turismo dão, e é obrigação fazermos isso, e são importantes, nós oferecemos, mas temos um diferencial. Nós oferecemos a possibilidade de você tocar o intangível. Ir para uma peregrinação significa fazer uma experiência de fé. Quando você viaja, você faz um valor agregado muito forte na alma, mas nós ainda oferecemos um valor agregado forte no seu espírito, na espiritualidade, porque a gente remete à presença da fé. E isso daí é muito forte. Esses dias nós recebemos um pedido de um grupo que quer ir para Israel pela 3ª vez, mas eles querem fazer uma experiência muito diferente. Eles querem, em alguns momentos, terem tempo para fazer pequenos retiros de 2 horas. E nós já programamos isso daí e vamos atendê-los. Imagine que você está aqui nessa barca, e essa barca é onde eu estive agora, faz 2 meses, no Mar da Galileia. Esse é o Mar da Galileia. E lá, ó, vocês podem ver lá no fundo dessa foto de cima, tem uma igreja e o horizonte dá para o Mar da Galileia, é a igreja das bem-aventuranças. Então você imagina você estar lá, nas bem-aventuranças, onde Jesus proclamou as bem-aventuranças. E eu quero fazer uma experiência com você agora. Você aceita fazer uma experiência como se você estivesse lá, no Mar da Galileia, de frente para o Mar da Galileia, lá aonde Jesus proclamou as bem-aventuranças? Então agora nós vamos fazer o seguinte, respire fundo, mais uma vez, feche os seus olhos, coloque o seu coração bem em calma,
E imagine que você está lá no Monte das Bem-aventuranças e Jesus vai falar aquilo que ele falou. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra. Os que têm fome e justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. Amém. Então é isso que a gente oferece para vocês. A possibilidade de tocar o intangível. A fé que está no seu coração. Amém. E eu encerro por aqui. Muito obrigada, professor Caco. Eu já vou abrir com uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida minha. Laiana, para você, eu queria saber quem pode participar das excursões do SESC. As nossas excursões, a gente tem duas modalidades, né? Então, a gente tem as excursões e os passeios. Os passeios são aqueles que a gente considera a data de saída e retorno no mesmo dia, né? Então, todo mundo pode participar, né? Assim como as outras atividades do SESC. A diferença é que, como a gente é voltado para o trabalhador do comércio, aqueles que se aposentaram, né, como trabalhadores do comércio, lá que o último registro foi como trabalhador do comércio, ou ainda como dependente. Então, às vezes você tem um filho, um neto que trabalha no comércio, então você pode aí fazer a carteirinha do SESC e através daí dessa habilitação, né, você consegue ter um desconto em relação às viagens, mas todo mundo pode participar. Perfeito, obrigada. Professor Caco, eu fiquei assim com uma curiosidade, não é dúvida. Qual que é o destino mais desafiador que você tem de todas essas viagens que você faz? Qual que é o mais desafiador em termos de planejamento ou o que é mais dificultoso para você conseguir fazer todo esse planejamento do começo ao fim da viagem? Olha, todos os destinos exigem das agências, não só a minha, um planejamento muito antecipado, porque você precisa conjugar 3 coisas fundamentais, não é? Que todo o turismo domina: a hospedagem, a alimentação e o transporte. Como a gente tem um destino, Israel, que é geralmente trabalhado com um preconceito muito grande, porque as pessoas ouvem o noticiário por aqui e acham que aquilo lá é uma carnificina, que está todo mundo morrendo, que tem bomba e não é nada disso. Eu vim de lá agora, certo? Há 32 anos, fazendo... Esse ano nós vamos completar 6 grupos indo para lá, certo? Então, o desafio é mostrar para as pessoas que viajar é seguro. O avião é seguro. Tem gente que tem medo de avião. O avião é seguro. Os ônibus são seguros. Os hotéis são seguros. E que ir para Israel, apesar de toda uma propaganda que a imprensa às vezes faz de uma maneira até quase distorcida, não diria maldosa, porque focaliza só um aspecto muito pequeno, e isso daí leva a uma impressão que não corresponde à realidade. Então eu diria que é isso daí, porque a expectativa que as pessoas têm em relação às viagens, não somos nós que vamos resolver isso. Quem resolve isso daí é ela mesma. Ela, quando volta, fala assim: nossa, eu vim encantado com uma coisa que talvez nenhuma outra pessoa ficou encantada. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Sim, obrigada. Cris, minha colega da governança de turismo do município, eu queria saber o seguinte: agora, nesse retorno pós-pandemia, que a gente tem falado muito de experiência em muitas esferas, e a gente sabe que tem o turismo de experiência, cresceu muito. O que você tem feito,
o que você tem visto em termos de experiência diferente para quem viaja? São momentos diferentes, né? Nós já trabalhamos com o Grupo 50 Mais há 20 anos. Então, como o professor Caco falou aqui, né? Olha, a necessidade da gente pensar sempre em cada viagem como uma viagem única, com muito cuidado, pensando sempre naquele público que você trabalha. Nós, muitas vezes, temos uma fidelização de clientes, então, os grupos vão se formando através dos interesses, e aí nós vamos sempre buscar uma experiência nova, mesmo fazendo, muitas vezes, o mesmo roteiro, o mesmo destino. Nós vamos para o Peru, vamos para o Machu Picchu, um exemplo. Todo mundo aqui já ouviu falar de Machu Picchu, mas o que a gente pode explorar em Machu Picchu pensando num público 50+, né? Fazer uma caminhada, pensando como vai ser essa caminhada, em que ritmo vai ser essa caminhada, né? Então, buscando essa nova experiência, um desafio, muitas vezes é um desafio ao seu limite, mas com limite com segurança, e muitas vezes os passageiros perguntam, será que eu posso fazer isso? Eu falei, vamos testando aos poucos, né? Porque essas experiências novas, aquilo que a gente se dispõe a sair do lugar comum, e quando a gente consegue realizar aquela atividade, é tão gratificante, né? E você Verdade. tem com quem compartilhar. Você tem as pessoas que fazem parte do grupo. Isso é muito legal. Sensacional. Laiana, para o SESC, qual que é o período que eu tenho que me anteceder para eu conseguir fazer uma viagem? É uma pergunta. Qual o período ideal? Quantos meses, quantos dias antes que eu teria que procurar o SESC? E os destinos vocês fazem no Sul, no Brasil inteiro? São duas dúvidas. O SESC, diferente de vocês, a gente não tem excursões ou passeios internacionais, né? O SESC ele tem uma visão de turismo um pouquinho diferente, onde a gente trabalha com o turismo social. Então, a nossa visão é sempre desenvolver o turismo nacional e também o turismo regional, como o SESC Paraná, né? Como eu já disse, a gente tem uma agência de turismo que fica lá em Curitiba. E aí aqui a gente, como unidade, né, como cidade, aqui nós temos 3 unidades, né, aqui em Londrina. Então a gente ouve, né, os clientes, aonde eles desejam ir, qual a expectativa anual deles. E aí a gente faz um pré-planejamento ao longo do ano. E aí, conforme o que a gente solicita, é o que essa agência vai liberando para a gente ao longo do tempo. Como que a gente fica sabendo? Fica disponível no site do SESC, né? Então, a gente tem o site SESC Paraná. Lá você consegue entrar. Quando você seleciona a unidade, você consegue ver todas as excursões que estão em prévia, né? Que estão previstas para sair, e as que já estão com a venda aberta, digamos assim, né? A gente tem uma rede hoteleira, né, própria do SESC. Então, em todo o estado, a gente tem aí, às vezes, até mais de um hotel, né? O nosso aqui no Paraná é o Hotel SESC Caiobá, que fica na beira da praia, mas a gente tem, em todos os estados, a gente tem um hotel do SESC. Então, a gente consegue fomentar, né, fora a rede hoteleira parceira que a gente tem, mas então a gente tem os roteiros que a gente chama de passeio, né? Então a gente tem muitos roteiros que são aqui regionais mesmo, né? A própria Rota do Café, alguns que fazem parte do turismo religioso aqui nas cidades próximas, mas a gente tem também outros roteiros que contemplam daí já o Nordeste, o Jalapão, enfim. Então tudo que seja de turismo nacional a gente tem dentro do SESC. Aí, em relação à temporalidade, né? Quanto tempo antes? É muito difícil de falar, mas geralmente as nossas excursões assim esgotam muito rápido. Então a gente sempre pede para que os clientes entrem lá no site e deixem o seu nome na lista de interesse, porque sempre que a gente sabe que está para sair uma excursão, a gente entra em contato um por um e avisa, né, para que eles não percam a oportunidade, porque geralmente quando abre o período de venda, aí, em torno de 3 a 5 dias já esgotam as vagas que a gente tem disponível. Informação importantíssima para quem tem interesse, né? Porque pelo jeito esgota rápido. Obrigada. E Caco, agora a minha outra dúvida. Qual o período ideal para eu me planejar para fazer uma viagem, vamos por Israel? Qual o período que eu teria que procurar assim, para eu me programar para essa viagem? Normalmente, um ano e meio antes.
Por quê? Porque você precisa se organizar financeiramente, precisa se organizar fisicamente. Todas as viagens é importante você ter um preparo assim melhor, né? E também para você se preparar espiritualmente. Nós, no nosso caso, nós oferecemos para todo grupo que viaja uma formação bíblica básica, certo? E também a gente faz como que um treinamento para essa viagem, para que a pessoa saiba o que ela deve levar, como que ela deve arrumar até a sua mala, que medicamentos ela deve ter, o que ela pode e o que ela não pode levar na mala de mão, porque as viagens internacionais fazem uma série de exigências nesse sentido, né? Com relação a Israel, não existe a menor limitação, não precisa de vacina, não precisa de febre amarela, não precisa de nada a não ser você ter o seu passaporte. E muitas vezes as pessoas ainda não têm passaporte. Nós fazemos gratuitamente o passaporte das pessoas e ela não precisa se preocupar, porque nós saímos daqui com guias acompanhantes, que vão e voltam com o grupo, e lá nós temos os guias locais falando em português. Então, é mais uma preparação de organização da vida dela, porque às vezes ela tem um casamento na família, quer dar entrada num terreno, quer fazer uma aplicação financeira, e ela se organizando antes, tudo isso fica resolvido. Perfeito. Cris, a gente tem visto muito hoje em dia falar das viagens de incentivo, onde as empresas, às vezes, querem premiar seu corpo de colaboradores, né, de funcionários, numa viagem. Vocês, lá na CAES, também organizam esse tipo de viagem? Sim, nós na CATES também organizamos grupos de incentivo. Recentemente, né, nós atendemos a Léo Cosmético, que premiou os seus funcionários que cumpriram as suas metas com uma viagem, que é maravilhoso, né? Então, é uma campanha, foi muito interessante. Eles foram para Foz do Iguaçu e nós organizamos todo o roteiro, os hotéis, as experiências gastronômicas, os passeios, e realmente nosso feedback foi muito bom, né? Então, nós ficamos muito contentes. Assim como uma viagem, como ele falou, da questão do preparo, né? Nós também, da CATES, organizamos dessa forma. Sempre há um guia cadastro acompanhando o grupo, né? Que essa diferença também é importante ressaltar. Um guia que é especializado, um guia que conhece as regras, as necessidades. Nós sempre preparamos, fazemos uma reunião pré-viagem, pós-viagem, né? Para discutir isso, os detalhes. E, ao contrário, um pouquinho do que o Caio falou, o que acontece? O Caco falou foi o seguinte: às vezes os nossos grupos de viagem, independente de serem grupos de incentivo, grupos familiares, grupos de amigos, elas se formam muito rápido. Então, muitas vezes as pessoas já estão com aquele desejo, porque nós lançamos um calendário de viagens, né, com uma programação anual, e com roteiros que foram sugeridos pelos próprios passageiros. E quando nós lançamos aquela viagem, muitas vezes acontece isso. Em uma semana, as pessoas vão se comunicando, né, os pequenos grupos de amigos, e em uma semana a gente fecha muitas vezes uma viagem internacional. E tem acontecido isso. Por quê? O que eu sinto depois da pandemia? Uma urgência. As pessoas ficaram mais de 2 anos, o nosso público, que é o 50 a mais, em casa, né, em função de uma série de questões aí sanitárias. Então, essas pessoas ficaram esperando, a demanda está muito grande. Então, muitas vezes, a gente fecha vários grupos muito rápido, né, porque as pessoas têm uma urgência, elas querem viajar muito e rápido, né? Então, muitas vezes elas não têm muito tempo de se preparar, sabe? Porque muitas vezes ela já fez a sua economia, ela já tem a sua poupança, ela já tem um dinheirinho guardado para isso, né? Então, essas pessoas afortunadas, que eu sempre falo, são pessoas afortunadas que podem fazer mais de uma viagem por ano, muitas vezes dentro do Brasil e fora, né? Essas pessoas estão viajando, felizmente para nós que trabalhamos com turismo. Graças a Deus que tudo voltou. Pessoal, eu queria abrir para a plateia, se alguém tem alguma dúvida. Vocês têm microfone, meninos da técnica? Tem algum microfone para a plateia?
Na verdade, as passagens, as companhias aéreas têm o programa de fidelidade, né? Exatamente. As companhias aéreas têm programa de fidelidade. E essa é uma competência que foge das agências, né? Nós não temos esse poder de influenciar a questão da política. Do barateamento e da política. E também acontece nesse momento o que foi falado aqui. O pós-pandemia gerou uma demanda exagerada e as companhias aéreas ficaram desfalcadas de aviões, de funcionários, e o número de voos diminuiu muito. Então, o que acontece? Até a reposição do número de voos voltar ao normal, a demanda sendo maior do que a procura, levanta o preço. Os aviões estão indo lotados, né, Caco? Essas viagens internacionais, os aviões estão indo lotados, né? Lotados e com preços não muito favoráveis nesse momento. Mas a gente espera a normalização disso daí com o tempo, né? Então, Jane, essa é uma discussão que a ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, tanto a nível nacional como em cada estado, sempre coloca para as companhias aéreas. Nós sempre estamos discutindo, porque muitas vezes são taxas abusivas que eles cobram, né? Foi colocado que as companhias aéreas iriam diminuir o valor das tarifas se todo mundo viajasse só com bagagem de mão de 10 quilos. A gente viu que essa prática não foi, no começo, né, ela vigorou, depois teve uma alta chega praticamente a quase 30%, né? Eu, como representante da ABAV aqui, estou falando que essa briga nossa é constante, né, com as companhias aéreas, mas realmente as companhias ficaram quase 2 anos com seus aviões, né, parados no solo, eles fazendo a manutenção, demitiram muitos comissários de bordo, chefes. Então, o que acontece? Nós estamos enfrentando nos aeroportos, vocês podem ver, falta de profissionais nos atendimentos. Os profissionais que estão lá agora, a maioria são terceirizados, muitas vezes não estão capacitados, dão informações incorretas para os passageiros, os aeroportos lotados, um caos, né? Então, quem sofre com isso também? Os passageiros. Então, nós esperamos que no próximo ano a situação comece realmente a melhorar, porque todos os voos, fora do Brasil, dentro do Brasil, estão lotados. Então, se aumentar a malha aérea, quem sabe, e o número maior de companhias, pode ser que o preço diminua, mas, por enquanto, essa tendência de alta deve permanecer até o final do ano. Mas não desista de viajar. Viajar faz bem. Viajar é a única coisa que você gasta e fica mais rica cada vez. Verdade, encantamento. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos painelistas? Pessoal, eu gostaria então de agradecer a presença desses 3 extraordinários profissionais, Caco, Cris, Lai e Ana. E eu queria agradecer imensamente, porque, principalmente pós-pandemia, são muitas dúvidas que as pessoas têm em relação à viagem. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E parabéns novamente para os organizadores. Muito bom te ver aqui, Fábio. Obrigado.